Um salve, rapaziada, beleza? Aqui Rafão House na área. E como vocês estão, mano? Qual é? Todo mundo bem aí? Esperando o feriadão de amanhã? Hoje eu vou falar um pouco pra vocês da minha vida no interior de São Paulo, mano. Hoje eu moro aqui na cidade de Garça, interior de São Paulo, uma cidadezinha ali do lado de Marília, né? Que é uma das cidades maiores aqui da região. E eu morei minha vida toda em São Paulo, né? Eu vim de São Paulo, eu fiz minha vida em São Paulo. Só que já há algum tempo São Paulo já não fazia mais sentido na minha vida, assim. Ah, aquela coisa daquela rotina louca de trânsito o tempo todo para você ir de um bairro para o outro, muitas vezes gastava-se, sei lá, 30 minutos, 40 minutos. Além da criminalidade, né, meu? Infelizmente, São Paulo é uma cidade que hoje oferece muitos riscos, né? Ao ir na esquina comprar um pão, você corre o risco de vir um moleque e pôr um cano na sua cara. Infelizmente, essa é a realidade, né? E em janeiro desse ano, de 2022, eu comecei a amadurecer essa ideia, né? Já que eu tinha meu avô em São Paulo e ele me segurou, assim, pelo lado bom, né? Enquanto ele esteve por aqui, eu quis ficar o máximo de tempo ao lado dele, mas infelizmente ah, ele acabou partindo, né? E a partir dali a minha vida passou a fazer um pouco menos de sentido ainda em São Paulo, assim, não só a minha, como a dos meus pais. E aí em janeiro eu comecei a amadurecer essa ideia junto com a minha esposa, comecei a ver uns vídeos de umas cidades e ver algumas casas e tal. E aí eu liguei para um amigo meu perguntando de uma casa em Santa Catarina. Olha só, eu estava vendo a casa em Santa Catarina. Daí ele conhecia Santa Catarina e ele falou para mim, falou: "Rafão, na boa, assim, Santa Catarina também é um lugar onde a criminalidade ela lá não tá tão tranquila assim. Mas eu conheço uma cidadezinha chamada Garça, no interior de São Paulo, onde as coisas são mais tranquilas, são poucos habitantes e tal." E aí ele me falou da cidade. E assim que ele desligou o telefone, eu joguei no YouTube, procurei um pouco sobre a cidade, me apareceram algumas imagens assim. E ele falou pra mim que se fosse do nosso interesse, que isso foi em janeiro, né, que eu estava nessa pesquisa. Ele falou que em fevereiro levaria nós para conhecer Garça. Aí eu conversei com os meus pais também. E eles também toparam a ideia. E em fevereiro viemos conhecer a cidade, né? Ah, à primeira vista foi muito interessante, assim, porque é uma cidade bonita, é uma cidade toda planinha, assim, muito diferente de São Paulo, não tem trânsito, ah, poucos habitantes, isso chamou um pouco a atenção. E aí nós viemos passear e nesse passeio me apareceu a oportunidade de comprar uma casa. E foi tudo muito louco, assim. E resumindo aqui para o vídeo não ficar longo, eu voltei para São Paulo dessa viagem praticamente de casa comprada, mesmo sem ter vendido, né? Um apartamento que já tinha em São Paulo, eu trabalhando já em São Paulo e tudo mais, foi tudo meio que na loucura. Então, eu saí daqui de casa comprada, cheguei em casa, anunciei para vender o apartamento, coisa de 2 meses vendeu. E em junho eu já estava vindo para a cidade nova, ainda com muitos receios e enfim. Porém, esses receios passou na primeira semana, assim, a hora que eu comecei a vivenciar o estilo de vida que eles vivem aqui, né? Então, tudo que eu fui resolver, eu consegui resolver, sei lá, em 10 minutos. Nunca tinha ocorrido comigo isso em São Paulo. Então, eu passei aqui na empresa responsável pela energia elétrica, gastei 10 minutos, na água foi a mesma coisa, fui no banco a mesma coisa, sem trânsito. O atendimento das pessoas é outro. Enfim, a receptividade das pessoas. Eu não estava acostumado com isso, né? E eu costumo dizer aqui no interior que a vida que eles levam aqui no interior é meio que uma vida paralela, assim, é bem diferente do que se vive em São Paulo. E eu não tinha o mínimo de ideia de como fosse, né? Eu sou professor e eu dava aula em São Paulo e aqui eu também já estou trabalhando nas escolas. Inclusive, um forte abraço para os meus alunos aí, tamo junto.
Mas enfim, o que eu posso dizer para vocês é que de toda essa experiência, assim, eu e minha esposa, ah, a gente tem vivido experiências maravilhosas no interior de São Paulo. Aconselho quem está estressado, quem já não acompanha mais o ritmo de São Paulo, também fazer um teste, tentar uma experiência. Conheci muita gente de São Paulo por aqui, né? E é impressionante como as pessoas, elas estão mesmo, as que têm possibilidade, né? Lógico, tem muita gente que ainda não conseguiu fazer isso, mas estão correndo dos grandes centros, né? Tenho muito a agradecer à minha cidade. Sou paulistano de coração, fiz toda a minha vida em São Paulo. Tem muita coisa que eu amo em São Paulo, muita mesmo. Ah, mas é isso, né? O vídeo de hoje era isso, queria dividir um pouco da minha experiência, o porquê do interior, o do que dessa vida nova aqui. Falaremos um pouco mais sobre isso. Se você gostou, curta o vídeo, aperta o sininho, as notificações. E é nóis, comente aí embaixo. Tamo junto, Rafon House na área. Sempre é nóis.